Muito bem, irmãos. Então, vocês devem ter visto no cartaz, né? O cartaz fala sobre o progressismo evangélico. Então, essa palavra talvez já chama a sua atenção, hein? Porque a palavra progressista é uma palavra que está bem em voga, usando o linguajar aqui da gente, bem em voga em nossos dias, porque existe o movimento civil, que é um movimento chamado movimento progressista, não é uma coisa de hoje, é um movimento muito antigo, especialmente após o advento do iluminismo. Então esse sentimento de progresso tem sido mais intensificado. Então, basicamente, pensando sobre o movimento político, civil, de progressismo, é aquele movimento que está interessado no progresso da sociedade, no avanço da sociedade. Mas, veja, isso, assim, com certeza, qualquer um de nós pode concordar com isso e qualquer um de nós vai admitir que, de alguma maneira, nós estamos interessados e até envolvidos no progresso, hein? Isso, nós cristãos, especialmente nós cristãos reformados, nós entendemos que nós temos isso dentro do chamado mandato de criação. Deus, quando criou o homem, o primeiro casal, Adão e Eva, e os pôs no jardim do Éden, Deus deu a eles o mandato de desenvolver a criação, dominar a criação, desenvolver a criação para a glória de Deus. Então, era papel do homem e da mulher realmente dominar sobre toda a criação e desenvolver, transformar o mundo inteiro no jardim do Éden. O homem foi colocado no jardim do Éden para cultivar o jardim do Éden, mas para avançar para o mundo inteiro e transformar o mundo inteiro no jardim do Éden. Então, isso não é nenhum problema, não. Nós não devemos rapidamente termos uma reação negativa e de rejeição por causa de termos. Termos sempre precisam ser qualificados. A gente, às vezes, uma palavra pode ser empregada em um ambiente com sentido mais pejorativo e em outro ambiente com sentido mais positivo. Por exemplo, nós, embora normalmente não usamos a palavra progressismo, mas nós aprendemos que desenvolver a criação para a glória de Deus é parte do mandato de criação. Então, é um desejo geral, o progresso da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, da criação de Deus como um todo. E até nós temos na nossa própria bandeira em ordem e progresso. Então, progresso não é coisa de hoje. Então, a proclamação da República já vem com esse chamado, né? Agora, é bom então compreender que dentro desse pensamento progressista, não a filosofia progressista, porque aí sim, porque enquanto um pensamento geral, com certeza nós concordamos e estamos envolvidos no progresso da criação de Deus. Mas enquanto uma filosofia, um pensamento social, isso realmente, aí a coisa já muda um pouquinho, porque o pensamento social, a filosofia por trás do movimento progressista é aquela ideia de que nós devemos avançar para um progresso rápido. Então, o progresso é uma coisa a ser alcançada rapidamente. E nesse anseio de alcançar rapidamente um objetivo, desperta aquele sentimento revolucionário. Talvez você esteja vendo em nossos dias esses movimentos de que querem chegar ao objetivo, ao resultado rapidamente, e nem que para isso tenha que destruir, tenha que refazer, tenha que brigar, tenha que pegar em armas. Então esse sentimento revolucionário, em certo sentido revoltoso, é um movimento que o homem experimenta desde a criação, na sua revolta contra Deus. Porque o homem queria chegar aos seus objetivos, passando por cima de tudo que era a ordenança de Deus, e querendo lançar mão para aproveitar logo daquilo que era o desejo que estava surgindo no seu coração. E eu não sei quantos de vocês conhecem, mas nós temos uma tradição político-reformada riquíssima dentro do ambiente reformado. Infelizmente, ainda é muito pouco conhecida essa tradição,
Quando eu estava em Maceió, tive a oportunidade em 2017 em fazer um colóquio justamente para desenvolver, para apresentar, para fomentar a tradição político-reformada. Estava na Igreja Reformada em Maceió, então nós fizemos um evento chamado Colóquio sobre a tradição político-reformada. Naquele momento nós convidamos o professor Fernando, da Igreja Reformada IPSEP, e o presbítero Vinícius Pimentel, que é da Igreja Presbiteriana da Aliança de Recife, hoje está no Greenville, no seminário dos Estados Unidos. Então, mas eles apresentaram um pouco para nós da história dessa tradição. Então, começando particularmente com Calvino, mas se desenvolvendo em muitos nomes na sequência de Calvino. Então, hoje, se a gente quer não olhar para partidos políticos, mas para a tradição política, a gente já tem um arcabouço bem desenvolvido. A gente pode estudar e crescer sobre os ombros desses gigantes do passado que já se debruçaram, já formularam pensamentos acerca do pensamento político reformado. E um dos nomes nessa linha histórica de desenvolvimento da política reformada tem um homem chamado Van Prinsteren, Rum Van Prinsteren. Ele tem um livro publicado chamado Antirrevolução, Incredulidade e Revolução, Antirrevolução, agora eu esqueci precisamente o título. Esse livro está em espanhol, mas ele está sendo traduzido para o português, se não me engano, pelo Projeto Altúzios ou pelo Projeto Kuiper, não sei bem. Eu tenho ele a versão em espanhol, que é um livretozinho. Mas esse livro foi muito importante dentro da tradição histórica, a tradição política reformada. E ele vai trabalhar justamente contra esse sentimento revolucionário. Então, é antirrevolução, é uma luta contra esse sentimento revolucionário que, com certeza, de alguma maneira está dentro de todos nós como uma herança dos nossos primeiros pais. Porém, esse ímpeto revolucionário, muitas vezes ele se manifesta de maneira desenfreada nos filhos da desobediência, que não têm o Espírito de Deus, que não têm os freios que Deus usa para controlar o ímpeto do nosso coração corrompido. Então esse movimento revolucionário dentro desse sentimento progressista, eles promovem realmente uma ruptura contra tudo que se estabelece para conservar algumas coisas, porque no sentimento progressista, revolucionário, você tem que se livrar das amarras. Então qualquer coisa que está segurando, que está retendo o avanço rápido da sociedade, então é tratado como uma coisa má, como uma amarra que precisa ser rompida, que precisa ser quebrada. Então todo tipo de costume, de tradição e a religião mesma, eles lutam para realmente eliminar. Eles não conseguem, porque Deus, por sua bondade e misericórdia, tem protegido a sua igreja no mundo. Mas o desejo dentro desse sentimento é exatamente o de acabar com a ligação com o passado. E para cortar essa ligação com o passado, que segundo eles segura, amarra, prende e impede esse avanço rápido da sociedade para o progresso, então eles têm que se livrar disso. Dentro desse ambiente então de revolução, de ruptura com tradições, com costume, com religião, então você já pode, talvez já na sua cabeça já está funcionando já essa organização, onde de um lado você tem aquilo que é chamado de conservadores ou conservadorismo e progressismo. Então o progressismo não como aquele desejo que faz parte do mandato de criação de desenvolver o mundo para Deus, mas aquele desejo de um avanço rápido sem as bases do passado, sem as bases que foram definidas pela tradição judaico-cristã, que tem a Bíblia Sagrada como fundamento, que tem a lei moral de Deus como uma regra geral da sociedade. Então é um progresso que rompe com essas bases. Enquanto que o movimento conservador,
Isso é bom que vocês tenham em mente, tá? Porque pensamento conservador não significa que conservador é o oposto de progresso, como se conservadores não desejassem o progresso, não trabalhassem para o progresso. Isso é uma mentira que, às vezes, quem está no movimento progressista tenta caricaturar o movimento conservador como sendo um movimento que não quer progresso, que impede o progresso, que é adversário do progresso. Isso é falso. Isso é um argumento falso. Porque as igrejas de Jesus Cristo e o povo de Deus ao longo do tempo são as duas coisas. Têm sido conservadoras, as igrejas têm sido conservadoras, mas ao mesmo tempo são igrejas que estão promovendo o progresso do mundo, visando a glória do nosso Deus. Porém, o progresso, ele avança com as bases que já tem e não abrindo mão das bases que já tem. Então, avança com a religião cristã, que é a religião de Deus, avança com os costumes que vem preservando o bom ambiente de convívio das sociedades ao longo dos tempos. Então, todos os costumes e tradições que não são contrários à palavra de Deus e que favorecem um bom ambiente para o desenvolvimento da sociedade. Então, isso não é contrário, então. Conservadorismo é contrário ao movimento progressista, que quer um avanço sem as bases, e um avanço rápido, e um avanço a todo custo, com base na revolução, no rompimento, na quebra, na instabilidade da sociedade, na abertura de novos horizontes, sem nenhum controle. Então, quando você cria essas aberturas, você não tem condição de medir que resultados isso pode levar. Então, o movimento conservador, mesmo falando do ponto de vista político, é aquele movimento que quer avançar, mas quer avançar dentro do ambiente que já vem se desenvolvendo, um ambiente relativamente seguro, que vem se desenvolvendo ao longo dos milênios.